Você já sentiu fome? Fome de verdade, de doer a barriga. Já teve um filho seu chorando de fome, sentiu o que dá para ele? Se você nunca passou por isso, então agradeça a Deus. Infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas passam fome no Brasil. O Caritas é uma entidade sem fins lucrativos que atua na região norte de Araraquara, atendendo semanalmente cerca de 140 famílias na distribuição de sopa e outros alimentos. A cada ano, são distribuídas mais de 34 mil refeições. Mas estamos passando por dificuldades. As doações estão caindo consideravelmente. Precisamos muito da sua ajuda. Acesse as nossas redes sociais e conheça melhor os nossos projetos. O projeto Casa de Jesus é parte da construção de um grande sonho. Nascido em dias difíceis do nosso país, o projeto visa auxiliar pessoas em situações de vulnerabilidade social e fortalecer a esperança de dias melhores, acalentando corações com muito amor, perpetuando respeito e confiança para o desenvolvimento da autonomia familiar e renda própria. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e nos envolva hoje e sempre. Nós estamos com alguns problemas com chuva, não é? Muita chuva nesses dias, muita chuva aqui em Matão, muita chuva em Araraquara, onde está o Guto, que está aqui nos nossos bastidores. Então, se acontecer da gente cair, Edgar, a gente volta. Edgar, boa noite, meu querido. Boa muito noite, obrigada Sônia. por estar com a gente. Muito obrigada pelo seu sim sempre. Eu conto os dias da gente começar no presencial e você estar com a gente no Redenção. Vai ser uma honra, uma alegria, realmente, a gente poder se encontrar presencialmente. Mas eu insisto em pensar, sabe, Sônia, que o que une todos é essencialmente o sentimento, né? Isso que você sabe que existem pessoas que estão próximas, mas estão distantes no sentimento. Então, estamos juntos. Vai ser já é fantástico, vai ser muito melhor quando estivermos juntos para nos abraçarmos fisicamente também. Muito obrigado pelo convite, viu? Nós que agradecemos. Gente, é uma noite muito especial. Comentei com o Edgar aqui nos bastidores antes de nós entrarmos. Peço perdão, estou saindo aí de um Covid, então a voz vai dar uma falhada às vezes vou ter aí algumas tosses, mas eu estava comentando com o Edgar que é uma noite muito especial para mim, porque exatamente pelos dias de fragilidade, eu li o livro do Edgar, que é o que vai nos nortear hoje, né? Permita que eu fale ao seu coração. E foram dias doloridos e, ao mesmo tempo, foram dias em que eu permiti, né, que o Edgar, através de textos brilhantes, falasse ao meu coração. Enquanto o Edgar volta, né, porque eu vou apresentar o Edgar exatamente com o que está no livro, tá bom? Então,
O Edgar Miguel, nascido em Veracruz, ele reside em Bauru, São Paulo, desde 1984, sendo casado com Marisa de Lima, espírita desde os 16 anos, por inspiração familiar. O Edgar mergulhou na análise das obras da doutrina espírita na busca de equilíbrio e paz. E a doutrina jamais decepcionou esse objetivo do Edgar. Sua formação acadêmica e experiência profissional dentro da área de tecnologia da informação exerce seu trabalho de forma multidisciplinar devido à forte influência de uma visão humanística sobre os desafios e fatos da vida. Ocupa-se em atividades como consultor, professor, mentor e conselheiro de pessoas e empresas. Há anos atuando junto à USE Intermunicipal de Bauru, é dialogador em reuniões mediúnicas, ministra cursos e seminários, sendo também palestrante de temas espíritas e profissionais. Fala e escreve sobre vida, trabalho, autodesenvolvimento, afetividade e relacionamentos interpessoais. E Miguel, sempre quando penso em você, eu penso em Miguel. Edgar, e eu vou te falar uma coisa, antes que eu esqueça, a Flavinha pediu para falar que é sua fã número 1. Se eu não fizer isso, eu perco a amiga. Então, antes que eu esqueça, a Flavinha está assistindo e ela, sim, disse que te ama de paixão, que você é extremamente especial ao coração dela. Eu não podia esquecer de jeito nenhum. Um beijo enorme para a Flavinha. Obrigado. Muito obrigada. Gostaria, então, aí das suas considerações e já peço para você, então, fazer as suas considerações iniciais e fazer uma prece para a gente iniciar o nosso bate-papo. Deixa eu começar pela prece, então. Pode ser? Ótimo. Vamos lá. Eu convido a todos a olhar um pouco para dentro e nos sentirmos próximos de Jesus. Imaginá-lo nos envolvendo, como de fato certamente acontece. Obrigado, Mestre, por todos os instantes da nossa vida, que é infinitamente abençoada. Mas te agradecemos também por este instante, onde estamos entre amigos e desejamos aprender algo de alguma forma. Nos ilumine o coração, Mestre, para que saibamos detectar a tua palavra, a tua mensagem, o teu convite, o teu toque. Neste instante, em todos os outros também. Que possamos ter este objetivo fundamental, poder perceber o que o Senhor nos diz. Obrigado, Mestre, por tudo. Que assim seja. Bem, o que dizer, né, Sônia? Olha, assim, o pessoal estranha um pouco, eu sou da área de tecnologia, eu trabalhei a vida inteira com computadores, né, na área de sistemas, mas eu sempre tive um pezinho em humanas, sempre lendo bastante. A doutrina é fascinante e ela chama outros conhecimentos. A gente precisa um pouco da filosofia com ela, ou muito, né? Precisamos beber em outros pensadores, porque quando Kardec fala de ciência, ele não está falando de tecnologia, ele está falando da ciência humana, do conjunto de conhecimento humano, né? Então, a gente precisa ir beber um pouquinho em cada lugar e tentar separar o que é coerente com as bases do que a gente pensa, para conseguir achar a agulha nesse palheiro gigante que o homem, nos seus devaneios, muitas vezes, na sua busca, enfim, conseguiu criar, né? Um palheiro gigante, né? Onde a gente tem que pesquisar aí o que realmente nos traz equilíbrio para seguir. E Kardec nos fez uma ajuda que a gente precisa agradecê-lo para sempre, né? Porque ele realmente condensou, organizou de uma forma que nos traz imensa facilidade de pensar, né?
Então é isso, não tenho tanto assim a dizer. Muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do livro e o Guto vai colocar aqui nos comentários como a gente adquire o livro e eu vou dizer para vocês, façam isso. Porque ao terminar, primeiro que é uma delícia, né? Eu li o livro inteiro escutando o Edgar, né? A suavidade do Edgar, assim, falando comigo durante todo o tempo. Na hora que eu terminei, a minha sensação é que eu posso ir tão mais longe, mas tão mais longe, mas tão mais longe. Eu sou tão limitada por minha culpa, e eu posso muito, muito, muito mais. E é uma sensação de liberdade, em algumas situações que eu li aqui, que não dá para eu descrever para vocês, e nem vamos conseguir durante o tempo que estaremos aqui batendo esse papo. Mas é um livro de cabeceira mesmo, para todos os dias. E eu vou ler um texto na contracapa que o Edgar, para apresentar a obra para vocês. E ele diz assim: há tanta dor no coração humano. Parece que ainda nos sentimos perdidos e sem rumo. Lutamos tantas vezes sem entender por quê. Temos as respostas, todas, mas estamos resistindo a ouvi-las, deixando de vivê-las com alegria. Somos aqueles a morrer de fome ao lado de imenso banquete. Mudar é difícil? Não sou amado? Não sou capaz? Essas desculpas já não cabem mais. Não é difícil mudar. Você é amado e é capaz. Sofremos por não nos realizarmos, por não deixarmos desabrochar o admirável que está em nós. Chegou a sua hora. Deixar de rastejar para voar. Vamos? Vamos lá, Miguel? Sônia, eu acredito tanto nisso. Tanto. E acredito, em primeiro lugar, porque precisei, vou melhor dizendo. Porque precisei de uma forma para estar de pé dentro da minha trajetória. Como nós somos capazes de viver sem acreditar nisso que você leu? Como? Não sei como. Viver bem sem essa convicção, não sei como. Então, acima de tudo, houve uma necessidade, acho que ao longo da minha vida, de chegar nessas conclusões. E desde então, isso ressoou tão fortemente dentro de mim, como se algo dentro de mim falasse assim, é isso. Não perca de vista isso. Que isso seja a sua bússola, o seu guia. Né? Então, acredito visceralmente nisso. Visceralmente. Talvez isso seja um grande resumo, ou um bom começo do que o livro quer dizer. Com você, para mim, o livro atingiu o objetivo. Se aconteceu tudo que você disse que aconteceu dentro de você, ele já valeu ele existir. Muito obrigada, porque valeu, então, ele existir. Ótimo. Você dividiu, Edgar, o seu livro em tríades. Eu não sei se o pessoal em casa vai ver, mas não, aqui. Se o pessoal vai ver, mas os assuntos são divididos sempre em um capítulo dividido em 3 tópicos, vamos colocar assim, né, em 3 textos. E aí ele fala de tudo, ele fala de razão, sentimento, ele fala de felicidade, de sofrimento, de errar, de dor, de medo, de culpa, enfim. Ele fala do cotidiano em todos nós, em situações mesmo, histórias, enfim, ilustrações de coisas tão simples que nos trazem um entendimento muito grande. Eu queria fazer 2 perguntas. Por que você dividiu o livro dessa forma, para a gente aí começar no assunto propriamente dito? Outra coisa, você casou os seus capítulos e as suas tríades com textos, né, fantásticos, do Emmanuel, do André Luiz, Albino Teixeira, Maria Dolores, Meimei, e o Camilo, Cândido, enfim. Como isso aconteceu? Qual foi essa inspiração? Ou você se inspirou nos textos, ou depois que você escrevia os textos? Como é que isso aconteceu? Então, eu queria falar sobre essa estrutura do livro. Tá certo. Olha, conforme a gente vê na história, né, não se pode fazer nada sozinho mesmo. Né? Empobrece.
Para você ter uma ideia, o título não saiu de mim. Porque eu sou aquele orador espírita que consegue dar palestra, mas não consegue dar título para a palestra. Eu tenho dificuldade para dar título para a minha palestra até depois da palestra. Então, dar nome para as coisas, para mim, é uma dificuldade. Eu fiquei meses atrás de um nome. Meses. A editora falava, Edgar, precisamos de um nome. Eu não sabia o nome. Até que eu procurei uma amiga, dei os manuscritos para ela leu tudo e ela veio com 5, 6 nomes. E este nome, permita que eu fale ao seu coração, era o subtítulo de um título que ela tinha sugerido. E quando ela disse isso, eu falei, é este. Então, o título não é meu, a estrutura não é minha. Eu contei com a ajuda inestimável de uma editora não a instituição, uma pessoa, né? Um editor no feminino, né? Uma editora chamada Lígia. Ela que deu a ideia de que tal a gente reunir, porque eu tinha alguns textos prontos, vários textos. Há muitos anos eu escrevo, né? Escrevo em alguns jornais espíritas, enfim, eu tinha textos meus, nunca publicados, né? E ela primeiro recebeu todos esses textos, alguns que eu achava interessantes, e ela falou, que tal a gente reunir em temas, né? Então, a ideia de reunir foi dela, a ideia da tríade, desse nome, foi dela, ao invés de capítulo. Eu adoro o número 3, né? Adoro as pirâmides, né? Então me chamou muita atenção. A ideia de colocar as 4 perguntas no final de cada tríade, essa foi minha, fantástico. E os textos são meus. Melhor. Né? Agora, a questão dos... Eu primeiro escrevi todas as tríades, depois eu dei nome às tríades, depois que eu fui atrás dos textos que abrem as tríades. Né? Algumas dessas mensagens eu leio há muito tempo, fazem parte daquela... Eu sou aquele tipo de leitor que existem livros que eu vou ler o resto da vida. Né? Alguns eu leio, são ótimos, mas possivelmente não lerei mais. Alguns eu sei que não entendi tudo, não captei tudo, que preciso de ler mais. André Luiz, Emmanuel, eu leio e lerei o resto da vida. Kardec, o resto da vida. Né? Não tenha dúvida. Então, foram nesses textos que eu fui buscar. Falei assim, então essa tríade fala de perdão. Né? Perdão é um tema muito presente na minha vida. E aí eu fui procurar alguma coisa sobre perdão. E tem uma mensagem sobre o perdão que me acompanha desde a minha mocidade espírita. E eu pensei alguma coisa nesse texto que me toca muito ao coração. Então, foi esse trabalho em várias mãos, sabe? Mas os textos, sim, são apenas, supostamente são meus. A gente estava comentando sobre isso, a sensibilidade do livro é algo fascinante. É um livro para se ler várias vezes pelo resto da vida. Nós vamos começar então aí o nosso bate-papo. Na verdade, bate-papo não, né? Eu vou fazer algumas considerações. Eu só peço que vocês, logicamente, que nós não vamos conseguir aqui passar aí, né, tudo que o livro tem para nos guiar, para nos abrir a mente, mas algumas... E eu gostaria de começar com o Miguel. Miguel, não sei por que é Miguel. Pode me chamar de Miguel, não tem problema nenhum, é meu nome também. E aí eu começo com o Edgar, porque assim, tem um tema numa tríade dele aqui, que é a Viver Sem Resistir, a primeira, que é a notícia. E aí ele fala aqui sobre felicidade. E eu gostaria de começar falando sobre felicidade. E aí, logicamente, que eu vou deixar para aqui. E aí eu fui pensando também algumas frases do livro. E aí eu gostaria que ele falasse sobre essa notícia fantástica que ele dá para a gente aqui, que a gente nasceu para ser feliz. E aí, depois da sabotagem, que a gente vai fazendo no decorrer da vida e vai perdendo momentos incríveis de sermos felizes. Por favor, Edgar. Gente, eu acho que a gente precisa partir do que significa sermos amados infinitamente. Eu confesso que eu não entendo, e não posso, na minha limitação, entender exatamente o que seja isso. Nada pode ser comparado a ser amado infinitamente.
infinitamente algo que a gente não sabe o que é. E esse é o amor do Pai por nós. Eu acho... talvez eu me adiante, Sônia, mas eu preciso dizer já, 3 coisas são absolutamente fundamentais, eu considero básicas. E eu penso, e aí eu coloco a discussão de todos que nos ouvem, que isso sai da doutrina e é básico na doutrina também. Primeiro, nós somos imortais. Certo? Isso significa muitíssimo. Segundo, nós somos filhos de Deus. Isso significa muitíssimo também, porque significa que nós somos a obra-prima do Pai, que é amor infinito, e que nos ama infinitamente. E 3, nós somos totalmente capazes. Tudo que eu falo, e que eu penso, e todo o meu processo de autoeducação se baseia nessas 3 coisas. Eu posso dizer que a minha vida está cada vez mais se baseando nessas 3 coisas. Então, quando eu dou essa boa notícia, essa notícia desse capítulo, dessa mensagem, foi uma reflexão a partir dessa questão de que nós somos profundamente amados e tudo está pronto para a gente aprender a ser feliz. Tudo está pronto. Nenhum detalhe foi esquecido. Rossandro fala que o amor do Pai tem requintes de delicadeza. E eu concordo com ele. O Pai, milimetricamente, prepara a nossa vida, a vida de cada um, para que ela seja a mais perfeita possível, dentro do objetivo de nós aprendermos a sermos felizes. Claro que nós, imediatamente, ao dizer isso, as pessoas pensam, mas existem vidas terríveis. E eu discordo. Existem vidas extremamente difíceis de serem vividas. É totalmente diferente. Existem vidas que exigem um esforço tremendo para ser bem vivida. Isso eu concordo. Mas terríveis não. Por quê? Porque parto da convicção de que tudo na vida de todos nós é o melhor que pode acontecer conosco, dentro da nossa necessidade de aprendermos a viver estas situações de uma forma que nos traga felicidade. Por isso que, como você vai dizer lá na frente, não existem problemas, existem exercícios na minha forma de pensar. Não, problemas parecem uma coisa que nos ataca, que nos confronta. Não. Não são problemas assim. São desafios, são, enfim, exercícios que nos vão ajudar a aprender o que a gente não sabe. Então, esse começo, essa notícia, tá tudo pronto, tudo foi preparado com absoluto carinho, como se alguém que esperasse um visitante muito amado e preparasse o quarto, a casa, tudo, a melhor comida, tudo foi absolutamente, detalhadamente preparado para que nós tenhamos o melhor para viver a melhor vida possível, necessária ao ponto em que estamos, à necessidade que estamos. Essa é a essência do que eu quis dizer nesse começo. Tem uma frase que eu pensei que você diz assim: em meio a essa confusão, cometemos o absurdo de concluir que, só porque erramos, não merecemos ser amados. Apesar de nos parecer sensata, tal conclusão não se encaixa na lógica do amor divino, tão maior que a justiça, que consegue abrangê-la em suas decisões. E aí você encerra dizendo assim: propõe uma troca. Não falemos mais em merecer, mas sim em precisar, porque de fato precisamos do que a vida nos dá. Sim, você viu que eu acabei de falar isso, né? Exatamente. Porque assim, por isso gente, olha só, eu vou falar uma coisa chata de dizer. Nós não merecemos. Ok? Desculpa. Se a gente for por essa linha, a gente se frustra. Nós ainda não fizemos por merecer o que a gente já está recebendo. Eu não fiz.
Se vocês fizeram, ótimo. Eu falo por mim. Não fiz. A quantidade de investimento, de amor que o Pai fez em mim, eu nem comecei a pagar, se é que precisarei. Então, vamos pular essa parte de merecimento. Mas porque o amor nos ama, mesmo que a gente não mereça. Ele não é infinito. Será que ele precisa que alguém mereça? Isso não é troca humana? Isso não é uma reflexão humana? Não, eu gosto deste porque ele merece. Já fez por ele é trabalhador, ele é esforçado. Aquele que não é esforçado, a gente não vai ajudar. É isso. Né? O revoltado, o que nos machuca, ele não vai. Jesus não veio para nós que ferimos, porque para quem ele não, ninguém, para aqueles que não ferem, Jesus não precisa. Né? Então, nós precisamos, emendando a conversa, a gente tem o que a gente precisa. E eu não estou me referindo às provas, eu estou me referindo, inclusive, ao amor que a gente precisa. Porque os exercícios que a gente recebe são atos de amor do Pai por nós. Da mesma forma que o pai leva a criança para fazer uma cirurgia, com dor no coração, mas prepara a criança e fala, filho, olha, é necessário, porque senão vai ser muito pior, senão você não vai conseguir andar. Então você vai ter que fazer uma cirurgia, vai doer um pouquinho, mas vai ter anestesia. Olha, mas vai passar. E aí e diz assim para o filho, isso passa e olha, vai ser para o seu bem. É o que o pai está nos falando há séculos. Vai passar e é para o seu bem. Nós precisamos, pegando outra coisa que você disse, romper a ditadura do acerto. Colocaram na nossa cabeça, e nós acreditamos, estamos ainda acreditando, que nós temos que acertar. Agora! E sabe quem é que nos convenceu disso, Sônia? O nosso tremendo orgulho que quer que a gente... porque temos uma autoimagem de perfeição inspirada pelo orgulho, e nós sentimos praticamente uma necessidade de sermos perfeitos agora. A gente, olha só o absurdo, a gente lamenta, porque a gente fala assim, eu vou ter que viver tanto para ser igual a Jesus. A gente se entristece por isso. Sendo que a gente devia agradecer, porque nós vamos viver muito para chegar ao Cristo. Nós vamos ter essa oportunidade sendo prova do amor do Pai. Então, assim, desculpa, eu não tenho que acertar. Isso não é uma obrigação, uma imposição do Pai. O Pai aguarda que eu consiga acertar. O Pai aguarda que eu consiga amadurecer a ponto de entender que acertar é um processo, que errarei dezenas, centenas de vezes para compreender-me a tal ponto de acertar. Que não existe, não é pecado errar. Que o fato da gente errar apenas indica que a gente ainda não sabe. Nada mais, nada mais. Se a gente conseguir acreditar nesse nada mais, a gente quase vai voar de tanto peso que vai sair de dentro de nós. Não é? Vai estacar, né, também, porque não vai conseguir continuar, né? É aquilo que você falou quando leu a contracapa. É necessário acreditar, porque senão a gente não vai conseguir fazer nada. Sim. E aí eu vou falar para você falar um pouquinho sobre medo e culpa, mas ainda eu gostaria só de encerrar com essa frase sobre esse título que você colocou da notícia. Às vezes, merecemos muito pouco? Sim. Talvez até não merecemos quase nada. Mas esse amor do Pai é tão incompreensível, tão estranho, tão grande e tão divino que ele dá mais a quem não merece. Exatamente porque mais precisa. E eu me senti tão importante quando eu li isso que você não faz ideia. Eu também. E toda vez que eu leio e penso, eu falo, somos nós, sou eu. Sou eu. E que aí bom! Você aprende a não bom julgar também. Sim.
Sim. Continua, desculpa, te cortei. Que bom. Não, que bom que eu não preciso ter andado 1 milhão de passos na direção correta para ter a glória e a bênção de receber o maior dos alimentos, que é o amor. Talvez tenha sido André Luiz ou Emmanuel, eu não me lembro, que nos diz que o verdadeiro alimento da alma, do ser, é o amor. Por isso que sofremos tanto sobre esse tema, né? Do dar e o receber o amor, essa troca tão absolutamente necessária, que é o alimento. Por isso que os que odeiam, aqueles de nós que sofrem tremendamente, porque eles estancam a troca, né? Eles fecham-se de tal forma e esse processo de troca se enlouquece. Sabe o que eu lembrei, Edgar, quando eu li esse pedaço? Eu lembrei da mãe que tem 5 filhos, em uma proporção. Imagina Deus, né? Por isso que você falou no começo, a gente não tem noção do amor infinito, né? A mãe, às vezes ela tem 5 filhos, 4, beleza. 5 é aquele que dá problema. Claro. É aquele que dói demais. E é aquele que ela ama, que os outros filhos falam assim, pô, ele é o que mais dá trabalho, e você vai ficar ali, você fica bajulando, você tá sempre do lado dele. É porque é o que mais precisa. Não tenha dúvida. Não. Você sabe que você me fez lembrar, existe uma poesia libanesa, eu não vou lembrar inteira, mas tem alguns pontos que sempre me lembra. Ela diz assim, começa com uma pergunta, qual é o filho mais querido? E ele responde longamente, mas eu vou citar 4 frases. Ele fala assim, é o doente até sarar, é o distante até voltar, é o pequeno até crescer. Tem um monte de outras considerações, e bem nessa linha que você disse, é aquele que mais precisa. É claro que o amor do pai ama Jesus e Hitler da mesma forma. Só que eu tenho a impressão que ele se preocupa menos com Jesus, que ele está bem encaminhado. Exato, bem menos. Não é? É muito tranquilo. Edgar, fala pra gente um pouquinho sobre medo e culpa na tua trilha de errar não é um problema. Que é fantástico, que é um despertar. Fale, o quê? Despertar? Que é um despertar, não é? É. A culpa, gente, a gente precisa jogar ela fora, né? Eu descobri, enquanto escrevia, que a culpa é muito cômoda. A culpa é uma ótima desculpa. E a culpa, ela vem do orgulho que a gente ainda guarda dentro de nós. O correto seria o arrependimento. Arrependimento, sim. O arrependimento olha para frente, a culpa olha para trás. O arrependimento quer resolver, a culpa só chora pelo leite derramado, mas não limpa. O arrependimento quer consertar, a culpa não se diz que não é capaz de consertar, de fazer coisa alguma. A culpa se vitimiza, o arrependido quer arrumar tudo. Então a culpa é muito cômoda, é muito tranquilo, né? Eu estou assim, sou culpado, eu não mereço nada. Orgulho. Então a gente precisa jogar fora a culpa. E bem na linha que Kardec tão bem colocou, né? Da gente se arrepender, da gente reparar, né? E lá, derramou leite, senta e chora, porque vai doer mesmo, o remorso e tudo mais. Se arrependa. Diga, conclua que não foi bom o leite que você derramou, mas limpe. Porque é justo que você limpe, é justo que você colha as suas obras. Então, a gente precisa romper com a culpa, que é paralisante, que é autodestrutiva, né? E investir no arrependimento. Para a gente romper com a culpa, a gente precisa começar a gostar de si mesmo. Olhar para si mesmo e entender. Eu não disse acreditar, porque eu não gosto de acreditar, viu, Sônia? Quem acredita hoje pode não acreditar amanhã cedo. Entender que eu posso errar. É uma construção, lembra? Falamos do errar. Eu posso errar.
que o errar não me diminui, que é outra crença limitante arraigada há séculos dentro de nós, que praticamente uma verdade dentro de nós, e ela não é verdadeira. Nós estamos a arrancá-la dentro de nós como algo venenoso, como um espinho encravado entre nós, cultivado, inclusive. A gente precisa arrancar com todas as raízes e jogar fora. O erro não nos diminui. Talvez o que nos diminua seja querer errar. Mas ainda assim, por mais que a gente queira errar, queira ferir, nós ainda mantemos a essência divina dentro de nós, que eu entendo ser uma área dentro de nós inatacável. Ser a presença divina dentro de nós inatacável, incorruptível, que não se deteriora nem com os nossos piores atos. E é nesse solo incorruptível que a gente precisa plantar a autoestima e começar a acreditar em si mesmo. Tem uma mensagem de Meimei, não sei como chama, ela diz o seguinte: dos tristes, o mais triste, então olha só, hein? Daqueles todos tristes, o mais triste é aquele que não confia em si. Porque, convenhamos, acreditar em Deus é fácil. Ele é todo-poderoso, nos ama. Agora, acredita em si, que somos falíveis, que temos orgulho, que temos vontade de sentir culpa, de auto-inferiorização. Acredita. Aí está a grande dificuldade e a grande tristeza. Pois não sei se eu respondi o que você disse. E a sua frase nessa, a culpa e a felicidade de ser o que é, você diz que disseram que deveríamos sentir vergonha por ser o que somos. E, infelizmente, ouvimos isso. Nos enganaram nessa ideia estreita e acreditamos nela. E quanta dor isso nos causa. Meu Deus. E aí eu vou lá na frente, antes de você continuar, exatamente para o que você falou lá na tríade do perdão, que você fala assim: quem sou eu? A resposta é conhecida, mas não compreendida e tampouco sentida. Somos filhos de Deus, criaturas da vida. Se Deus é amor absoluto, criador de tudo o que existe, e se nós fazemos parte de sua linhagem e família, então a essência divina descansa também em nós. Por isso, temos incalculável valor e capacidades. E é muito interessante que você depois coloca em itálico, né? E você fala assim: por favor, não prossiga a leitura. A explicação acima sobre quem somos nós já foi dita tantas vezes ao longo dos últimos séculos, mas ela é ignorada por nós. Não prossiga sem lê-la novamente, para refletir sem pressa e com cuidado sobre talvez a mais importante questão da vida. É, para mim, a mais importante questão da vida. Por quê? Porque ela é o fio da meada. Ela começa o novelo do amor. Ela sustenta o edifício, inclusive, no meu entendimento, do Cristo e de Kardec. Eu sou filho de Deus. Isso, dali deriva a nossa imortalidade, que é uma outra expressão do amor do Pai, que parece que a gente não pensa mais. É tão lugar comum o espírita falar da imortalidade, é tão lugar comum das religiões cristãs falar que nós somos filhos de Deus, que isso é a mesma coisa que falar que hoje amanheceu. Mas o nosso comportamento diz que a gente não entendeu. Esse é o ponto, viu, Sônia? O nosso comportamento. Nós temos medo. O fato de termos medo, não o medo natural, que é o instinto de conservação, o medo patológico, está nos dizendo que não acreditamos na imortalidade. Que não compreendemos que somos filhos de Deus. Ninguém pode nos ferir, Sônia. Nada pode nos atacar verdadeiramente. Nós somos indestrutíveis e imortais. Nós não precisamos ter tanto medo.
Então, para tudo. Nós precisamos fazer um desdobramento do significado do que é ser filho de Deus. Como é possível que a gente compreenda isso e não se sinta acolhido por Deus? Como é possível que a gente compreenda isso e acredite num segundo que exista desamparo divino? O desamparo divino é ilógico. Ele é sem sentido. Ele não tem estrutura lógica para parar de pé essa ideia. Não pode haver, no infinito de Deus, desamparo, a obra-prima do que somos nós. Não pode haver. A gente talvez ainda não entenda que a doença que a gente tem é o amparo divino. Nós não precisamos do amparo divino para sobreviver a uma doença. Não é. A doença é o amparo. É ela que eu preciso para me curar. Não curar o corpo, o pobre corpo que virará pó, mas a mim. A mim. E a gente preocupadíssimo com o corpo. Quando é que nós vamos nos preocupar com a gente? Lembrando que eu não sou o corpo. Quando é? Nós somos aqueles que nos preocupamos tremendamente se a roupa está bem passada. A roupa é o corpo. Sem se preocupar se eu internamente estou bem. Porque prossigo tremendamente adoentado, percorrendo as vidas, mas com corpos momentaneamente saudáveis. Um absurdo fazermos isso. Então, dei 2, 3 exemplos de comportamentos que me indicam que nós não entendemos sobre a imortalidade, não entendemos essa questão básica que significa ser filho de Deus. E veja, não digo que eu compreenda, viu? Eu também não compreendo. Mas percebo que não compreendo. E eu gostaria que todo mundo percebesse isso, para que cada um descobrisse o que isso significa. Porque essa é uma descoberta particular. Fantástico. E por que a gente, na tríade 5, você fala da vida verdadeira te espera? Porque a gente anda em círculo de gar. É por causa dessa falta de compreensão? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente anda em círculo porque, como a gente não tem essa base... Porque lembra que Kardec, em algum momento, fala assim que a doutrina veio nos dizer quem somos, para onde de onde viemos, para onde vamos? A gente pensa que a resposta a quem somos, eu sou espírito. Não! Não é só isso que a gente precisa descobrir. Ser espírito não me define integralmente. Não nos define. Eu preciso entender o que eu sou. Aliás, eu preciso entender e sentir o que eu sou. E você falar, não, eu sou um espírito. Durante muitos anos, eu acreditei que me identificar como sendo filho de Deus fosse essa resposta, sabe? Mas depois eu descobri que essa resposta ainda não me define integralmente. Ela ainda não, ela é verdadeira, mas ela ainda não cobre todo o significado do que é ser filho. Desculpa, do que sou eu. Eu ainda não sei qual é a continuação dessa resposta, mas nós precisamos partir disso. E andamos em círculos, porque, inclusive, é muito interessante, porque essa afirmação, que nessa tríade eu afirmo que a vida verdadeira não é a vida espiritual. É verdade. E isso contradiz Kardec. É né? verdade. Houve uma Me chamou discussão. a atenção. Sim, houve uma discussão entre a editora SEAC, falou, Edgar, isso é antidoutrinário. Não podemos mudar isso. Falei, calma. Eu concordo que o espaço, o ambiente natural de todos nós seja o ambiente espiritual. Evidentemente que eu concordo que nós não somos daqui, que nós somos estrangeiros. Evidentemente que eu concordo que a vida natural, normal, a nossa casa é o mundo espiritual e não o mundo material do encarnado. Mas eu quis dizer que nós vivemos dentro de nós.
que a vida acontece dentro, a vida subjetiva, é isso que eu quis dizer, acontece dentro de nós. Porque lá que acontecem os nossos sentimentos. É lá que eu sofro e me alegro. É lá que eu interpreto o que acontece fora de mim, mesmo eu estando no mundo espiritual. Porque se eu for ofendido no mundo espiritual, eu vou continuar me sentindo ofendido. Significando que eu me sinto ofendido dentro de mim, não encarnado ou desencarnado. Então, é essa significação que eu quis dizer. Por que isso me pareceu tremendamente importante? Porque enquanto vivermos do lado de fora, nós sofreremos. Na minha imagem, Sônia e todos, uma das grandes dores que a gente sente, e é dolorosa, é o fato da gente não estar conosco. Da gente não se relacionar consigo mesmo. Eu gosto de usar a imagem seguinte. O Edgar está ali no canto, sabe, ali atrás? E eu estou de costas para mim. Porque eu estou virado para fora. Eu olho para fora, eu olho para os outros, eu olho para o mundo, eu ouço. E eu, que está ali no cantinho, já quase desistindo de conversar comigo, porque já que eu não dou atenção a mim mesmo, a ele. A minha saudade, a solidão estrutural que quase todos nós vivemos, não é porque falta alguém do lado de fora. É porque eu me falto na minha vida. Eu não estou aqui, eu não me ouço. Então a vida verdadeira está vazia. Porque eu não olho para mim, porque eu não me ouço, eu não ouço os meus gritos, meus anseios, minhas angústias. Eu só sinto a angústia, mas tento resolver do lado de fora onde ela não está. Acreditando que alguém vai preencher um buraco que existe e que só pode ser preenchido por mim mesmo. Ninguém. Se eu colocar o mundo inteiro ao meu redor, o buraco não vai mudar de tamanho. Porque só eu me encaixo em mim. E só eu vou preencher o meu vazio. Então, nós precisamos, para colocar vida na nossa vida, de trazer a nós mesmos, para dentro de nós. Nos ouvirmos, nos entendermos, nos conhecermos. É isso. E eu gostaria de encerrar essa tríade com uma frase que você encerra esse tema andando em círculo, que você fala assim: é preciso entender que, assim como os ensinamentos da escola devem ser absorvidos a ponto de podermos aplicar em nosso dia a dia, as obras espíritas, exatamente o que você falou agora há pouco, né, da editora, falar, peraí, isso é antidoutrinário. As obras espíritas falam de ensinamentos que precisam ser vivenciados por todos, por cada um de nós. Chegou o tempo de ir além e estudar a si mesmo frente às obras espíritas. Se estudarmos a doutrina sem o poder da vivência em si, ainda estaremos andando em círculos, presos à mesma coleira de sempre. Você fala da coleira por causa do elefantinho lá, né? Sim, exato. E Sônia, aqui eu faço uma crítica e eu peço licença. Quem sou eu para fazer uma crítica? Mas sendo espírita, eu posso criticar o espírita, talvez. A gente não pode ler as obras básicas como quem lê o jornal. Eu vou dar um exemplo. Como que alguém é capaz de ler Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que nós precisamos amar os nossos inimigos e continuar a leitura? Como? Primeira pergunta. Você quer amar os seus inimigos? Porque às vezes eu quero bater em algum deles. Essa é a verdade. Às vezes eu quero bater neles. Eu não sei se eu quero ainda, sequer sou capaz de querer amá-los. E a gente prossegue a leitura sem que eu pergunte para mim mesmo, verifique em mim mesmo qual é a repercussão disso que eu li. Então, por isso que eu entendo que os nossos grupos de estudo não podem estudar a doutrina, Sônia. Nós precisamos nos estudar frente à doutrina, frente ao que ela grita.
nas suas palavras tão poderosas. Então, nós temos que reformular a forma como a gente estuda. A gente não pode ler que nem ler o jornal. Eu li o livro dos Espíritos 30 vezes. E aí? O que isso significa? Quantas vezes você se leu? É isso que importa para mim. E aí, ainda nessa tríade que você fala, andando em círculos, que a vida verdadeira te espera, tem uma reflexão fantástica. Nós precisávamos ficar aqui até as 10, mas vamos lá. E você diz assim, e eu vou ler o trecho porque é fantástico. Nesse caminho de criação é importante deixarmos claro que o Pai não pede para não errarmos. E aí eu queria fazer esse gancho com o que você acabou de falar sobre o nos conhecermos através das obras, né? Porque quando a gente lê as obras, a gente fala assim, mas eu estou muito longe disso. E aqui esse trecho vem de encontro a esse pensamento. E aí é aquilo que eu te falei, que abriu a mente, sabe assim, que te leva além. Nós temos autorização para falhar. Errar realmente não é um problema. O que não significa autorização para desejarmos errar. Isso nos trará muita dor. Desejar continuar andando em círculos, presos em erros que já se tornaram hábitos. E aí você diz assim, reconhece-se o espírita pelo esforço em ser melhor hoje do que ontem. O mérito não se dá quando ele consegue, olha que coisa, mas quando ele se esforça. O esforço honesto levará necessariamente à conquista, isso é matemático. Enquanto isso, nossa consciência já nos concederá a paz inicial, apenas por reconhecer o nosso empenho. Isso aqui foi importantíssimo para mim, Edgar. Para mim também. Porque, olha só, o Kardec não disse isso. Reconhece o espírito quando ele se esforça. Quando ele se esforça. Porque Kardec, na sua lógica, ele sabia que se uma pessoa tem tempo infinito e se esforça infinitamente, ele consegue. Isso que é matemático. Mas eu tenho que andar 10 mil passos. E daí? É longe? Você vai, anda um de cada vez. Tropeça, caia, levante. Ande sempre. Queira chegar no final. E a paz, eu acredito profundamente. A nossa consciência, ao ver nosso esforço, ela já nos premia. Sabe por quê? Sabe, Sônia? O Pai nos ama muito. E ele é aquele cobrador que cobra a 100ª parte e divide. Mas ele paga à vista. Então, muitas coisas boas que a gente planta, ele paga à vista, nos dando a paz imediatamente através da nossa consciência, que nos pacifica o coração pouco a pouco. É muito amor. E a gente, sim, temos autorização para errar. Sabe por quê? Porque estamos aprendendo. Que professora deste mundo que não entende que os alunos erram? E quando eles erram, ela vai lá e ensina de novo. É assim. Aqui, nas nossas escolas, como não seria exponencialmente maior com o Pai? Olha como a gente precisa se libertar dessas crenças que foram muito úteis lá na Idade Média. Muito úteis. Mas agora que nós já crescemos um pouquinho, já podem ser deixadas para trás. A gente precisa matar essas ideias. Dentro do ciclo da lei de destruição, a gente precisa matar essas ideias para conseguir evoluir, conseguir prosseguir. Porque essas ideias estão nos amarrando. E a gente está agarrado a elas como se elas fossem a nossa sobrevivência. Não são. Não são. E aí, eu gostaria de falar de um assunto muito delicado, que está no 8º capítulo. Ninguém pode te ferir. Ai. Que é falar de perdão. Que é falar de auto-perdão. Que... Fala. Fala. Esse é o
um dos mais importantes. É porque, assim, a gente gosta de partes, algumas partes que eu leio e eu falo, meu Deus, como eu escrevi isso para tirar desse livro, né? Outras eu falo, meu Deus, como que eu consegui escrever isso? Eu até te disse, né, que se eu tivesse que escolher um capítulo para a gente falar, seria esse. Porque Sem eu acho dúvida. que perdoar, assim, só perdoar, mas o auto-perdão para mim é algo muito complexo. Para todos nós, viu, Sônia? Mas ele parte daquela tríade que eu disse no começo. Sim, sim. Eu sou imortal, eu sou imensamente amado e eu sou capaz. Nós precisamos nos reconciliar com a gente. Acho meritório o nosso esforço de perdoar os outros, mas me parece que a gente precisa, antes de tentar perdoar o outro, se perdoar. Como que eu vou fazer o que eu não sei fazer? Como que eu vou fazer com o outro o que eu não sei fazer comigo? E eu apelo à lei máxima e faço uma pequena inversão, não no sentido, evidentemente, mas na forma como ela é colocada para ressaltar. Amar o próximo como a si mesmo. Por que a gente não pode dizer, como eu amo a mim mesmo, eu devo amar o próximo? Por que não? Porque nós precisamos nos amar. Ah, mas isso não é orgulho? Não, não é orgulho. Não é orgulho. Porque o orgulho ou o egoísmo é só para mim. Eu sou maior de todos. Eu sou melhor que todos e piso. O egoísmo é só para mim. E o pai está falando, eu também. Eu também. Mesmo que alguém se lembre de que a gente tem que negar a si mesmo, a gente precisa entender que a gente precisa negar todo o que é o nosso interesse personalístico para que a gente consiga entregar para o outro. No entendimento de que nada do que a gente vai dar, a gente vai perder. Porque só se pode dar o que tem. Então, o perdão é um tema complexo. Ele envolve várias considerações que eu tento fazer nas três mensagens da tríade, mas ela começa no entendimento do que eu sou amado. E de que o pai não me perdoa. Porque ele não é ofendido. Porque a gente não está negociando com ele, não é uma troca. Não é uma troca. A gente fica tão preocupado com Deus, ai, Deus vai me perdoar. Deus não está nem aí com essa questão. Com essa questão não está nem aí. Ele lamenta os nossos enganos porque nós sofremos com ele, não ele. Então, o perdão, ele precisa ser visto como sendo a autolibertação que a gente tanto precisa, a começar do auto-perdão, para chegar no perdão. O perdão é um tema de muitas vidas, não tenha dúvida. É um processo que vai desgastar o nosso orgulho e o nosso egoísmo pouco a pouco. Porque não condeno também o orgulho e o egoísmo, sabe, Sônia? Porque entendo que, e aí, evidentemente, coloco a discussão de todos, que o orgulho e o egoísmo são desequilíbrios de energias dentro de nós que nós deturpamos. Então, o egoísmo, por exemplo, no meu entendimento, ele nasce do instinto de conservação. Então, eu não posso perder o instinto de conservação, que me protege, que faz com que eu cuide de mim, que no final das contas tem a ver com amor a mim mesmo. E aí nós vamos ter muita coisa para conversar sobre o perdão. O perdão vale uma tarde inteira. Mas o ponto de partida é eu ser capaz de olhar para mim e gostar de mim. E aí, esse ponto, eu sei que nós temos uma tarde, não precisamos uma tarde inteira, nós precisamos de, que nem o livro, no estudo do livro, a gente faz, né, sobre perdão aí 2, 3, 4, 5 meses.
Mas eu gostaria de ler algo que você pegou, vamos pôr assim, pesado, nos 3 títulos. E lá na última que você fala assim, para não precisar perdoar. Você fala muito do problema da gente se sentir inferior. Que a gente é menos, e que a gente é menos, e que a gente é menos. E eu até escrevi, eu fiz assim um parênteses, eu escrevi assim, isso é dolorido. E você diz assim, enxergamos a nós e aos outros profundamente contaminados pela perspectiva da inferioridade. E como sentir-se inferior é pavorosamente dolorido. Criamos defesas que buscam ocultar do mundo e, se possível, de nós mesmos, a pobreza que acreditamos... Não, você pegou pesado aqui. A pobreza que acreditamos existir em nós. Junto das defesas que nos escondem, nos condicionamos a procurar que os outros nos deem valor. Olha que coisa. De todas as formas, nos esforçamos para criar situações de destaque, de dependência e de aplauso para que do externo para o nosso interno, do mundo para o nosso mundo interior, haja a afirmação da nossa importância e valor, na desesperada, apesar de quase inconsciente, tentativa de aplacar essa dor íntima e de se acreditar menor e desprezível. E aí eu escrevi assim, ó, a melhor frase, e você disse assim, não é o que o outro faz, é como percebemos o que o outro faz. E se há em mim a percepção de que não tenho valor, quando o outro age indicando que também não reconhece o meu valor, reforçando a minha errônea interpretação, imensa dor brota com a confirmação dessa ilusória realidade. Sim. Isso é muito tá? sério. Só para falar. Isso é muito sério. A gente... assim, depois que eu escrevi isso, eu comecei a dizer o seguinte, eu não admito que nos digam que somos inferiores. Somos ignorantes, sem dúvida alguma. Mas inferiores, não. É quando você... Sabe quando você pega um anel de ouro, Sônia? Ouro é ouro, certo? Ouro é ouro. Ouro puro é ouro puro, certo? Uhum. Não existe ouro inferior se ele é puro. Tá certo? Então ninguém fala, isso aqui é ouro inferior, mas é ouro puro, então não é inferior. Nós somos filhos de Deus. Deus faria alguma coisa inferior, de baixa qualidade. Explica. Isso é ilógico. Com todos aqueles atributos, ao infinito, ao absoluto, é ilógico. Ilógico. Ignorantes, sem dúvida. Mas inferiores é inadmissível que a gente se autodeclare, que a gente acredite. A gente diz, eu sou mais inferior que Jesus. Ok, é uma comparação, que inclusive é inadequada, porque não devemos nos comparar, já que somos únicos. Únicos e irrepetíveis. E como somos únicos, temos um valor incalculável. Então, essa expressão de inferioridade, ela é comparativa. Mas de mim para mim mesmo, nós não somos inferiores. E aí eu faço uma pergunta para você. A criança de 2 anos, que não sabe ler e escrever, ela é inferior. Ela é de baixa qualidade. Ela tem culpa, porque ela não sabe ler. Não. A maçã, não. A manga verde, ela é inferior, porque ela não amadureceu. Não! Ela não é inferior, ela não tem um defeito. Ela segue o seu processo natural. E por que conosco a gente se maltrata tanto? Por que a gente não fala, nossa, eu sou bem verde ainda? Por que a gente não fala que a gente só tem 10 anos de vida espiritual e, portanto, a gente é analfabeto do amor e do perdão? Por que a gente não fala isso com a gente? Por que a gente insiste em se torturar assim? A gente é mais cruel que Deus. Até porque Deus não é cruel. A gente é mais cruel que o diabo, se ele existisse. Entende? Então, assim, a gente deixa de questionar determinadas crenças que a gente absorveu e, insisto, foram úteis no passado
e que a gente precisa destruí-las todas. A doutrina é libertadora, essencialmente por isso. A verdade que nos libertará, desculpa, não é porque a gente descobriu que tem um mundo espiritual, mas é o significado de existir um mundo espiritual. Não é o fato de eu saber que existem espíritos, que eles interagem com os encarnados, que me liberta, mas as implicações que isso traz, que foi o que Kardec fez. Ele tirou de um fato natural o fato de existirem a intercomunicação entre espíritos encarnados e desencarnados e fez esses maravilhosos desdobramentos. Mas e nós? Quando é que nós vamos fazer esses desdobramentos? Porque, assim, insisto, o fato de eu ser filho de Deus traz implicações maravilhosas, libertadoras. Eu não sou inferior, eu apenas estou verde ainda. Eu sou um fruto verde. Eu sou uma criança de 2 anos dentro do processo de amar e de perdoar. Inferior de forma nenhuma. Agora, não adianta que eu diga ao mundo, eu preciso concluir isso. Eu preciso sentir isso, desconstruindo a ideia de inferioridade que eu tenho em mim. E é por isso, quando isso acontecer, nós não precisaremos mais perdoar ninguém. Porque eu saberei o valor que eu tenho. Eu saberei. Porque quando alguém me diz que eu sou importante, isso deve durar mais ou menos 5 minutos de alegria, no máximo. Por quê? Porque a gente conclui assim, o que essa pessoa sabe de mim? O que ela sabe de todos os meus pensamentos impublicáveis? Sabe nada. Verdade. Sabe nada. Então, ela, coitada, eu enganei bem. Então, a gente pega aquele elogio e ele se esfarela. Agora, o que a gente precisa buscar, Sônia e todos, é a autoadmiração. Sabe quando você faz uma coisa boa, que ninguém sabe, nem a pessoa objeto do seu bem, aí sim, porque aí você não tem ganho nenhum, ganho externo nenhum, nem agradecimento. Aí sim, você pode falar, puxa vida, eu já sou capaz de fazer isso e não contar para ninguém. E aí sim, a gente pode começar a se autoadmirar e a alegria dessa autoadmiração dura anos. Anos. Porque é a própria consciência te dando a paz. E você termina essa tríade dizendo: perdoar-se é um caminho possível apenas através da ação de conhecer-se. Que aí resume tudo isso que você acabou de falar. Só isso. Só essa vida interior que está no autoconhecer. Só. Sabe? Esse silêncio que a gente precisa tanto, nesse barulho gigantesco dos nossos tempos, né? A gente precisa de recolhimento e de silêncio. Será que a pandemia não nos deu um pouco disso? Recolhimento, silêncio. Será que não é um convite também? Fica a reflexão. Nós passamos, mas não, tudo bem, tá? Do tempo, mas eu já até falei que a gente ia passar, não tem como fazer em 1 hora. Eu queria que você falasse da tríade 9, o dever não é obrigatório. Antes da gente entrar, eu falei para você que algumas coisas eu não tive o alcance, eu acho que talvez porque ainda preciso de mais reflexões. E o dever não é obrigatório foi um desses capítulos que eu li, que eu reli, né? E para que eu tivesse esse entendimento. Então, assim, caminhando para o final, né? E tudo ainda que o livro tem aí, que vai, né? Porque tem a tríade de que ninguém te fará feliz, é fantástica, né? Então, de repente, se você quiser, e você fala de construir o nosso mundo, então, se você quisesse caminhar para esse final, fazendo aí, desde essa construção sobre o dever não é obrigatório, e que eu não vou ser feliz através do outro, né? Que vai me fazer feliz, e construir aí esse mundo. Bem, eu peço ajuda para não me deixar esquecer os pontos. Não, pode deixar. O dever é uma encrenca. É uma encrenca. É uma encrenca, né? Colocaram na nossa cabeça e a gente aceita que o dever é ruim, né?
Como que é? Tudo que é bom engorda, né? Tá certo? Né? Ou faz mal ou Tudo engorda. que eu gosto, é legal, é imoral, é engorda. Né? Então, a gente gosta errado. Ok? Uhum. Simples assim. Porque assim, tá errado. Tá errado. A gente aceita uma frase dessa como sendo verdade e repete como sendo verdadeira. E aí a gente sofre. Eu cheguei à conclusão que o dever é a avenida asfaltada e iluminada. Ele é o caminho. Por mais louco que isso possa ser, o dever é o caminho fácil. Não é o caminho difícil. O caminho difícil é o caminho que a gente escolhe. Cheio de pedras, espinhos e dores e lágrimas. Esse é o caminho difícil. Esse é o caminho, inclusive, que nos leva a becos sem saída. O dever é linha direta. Então, a gente precisa, o convite, eu acho, é a gente ressignificar o que a gente está acreditando. Ai, a religião é muito chata porque eu tenho uma série de regras. Não, não tem regra nenhuma. Não tem regra nenhuma. A única regra, na verdade, desculpa, tem uma regra. O que você faz tem consequências. Ponto. Essa é a regra única, né? E a gente, que tem o coração muito duro e muito rebelde, não quer essa regra. E a gente briga com ela no final das contas. Esse é o grande X da questão, né? O que nos causa dor é a nossa rebeldia em aceitar o caminho reto. Tipo assim, olha, por aqui dói menos. Aliás, por aqui nem dói. Mas só não vai doer se você quiser caminhar esse caminho. Esse é o grande X. Eu defendo no livro de que mudar não é difícil. Todo mundo diz, não, mudar é muito difícil. Não é. Porque quando a gente quer, a gente muda assim, ó. Assim. Observem, muitas vezes a gente mudou em várias situações, geralmente por pior, porque a gente quis. Porque era do nosso interesse, porque a gente viu algum ganho e aí a gente mudou. Quantos jovens, eu inclusive, a primeira vez que experimentei a cerveja, achei horrível, amarga. Nossa, quem que gosta de cerveja? E depois insisti até gostar. Curioso, né? Nem doeu. Ninguém me obrigou. Não é curioso? Por que insisti em experimentar sucessivamente uma coisa amarga e depois até chego a dizer que gosto do gosto? Por quê? Porque quis. Porque usei a minha vontade, o poder supremo dado pelo Pai a nós, a vontade, para ir num caminho. E imagina, supostamente difícil, porque amargo, ai que gosto ruim. Na boldo é muito ruim. Se alguém tiver algum ganho em tomar boldo, vai tomar boldo tranquilamente. E vai até gostar um dia. Então, o dever é o caminho fácil. A gente só precisa querer trilhar esse caminho. Ele é o caminho asfaltado. A gente não tem que cumprir o dever. Não é uma obrigação no sentido de que a vida nos obriga. A vida não nos obriga. Tanto é que a gente não cumpre. Séculos, milênios sem cumprir muitos dos deveres. Aonde está a obrigação? Obrigar significa que alguém vai lá e nos obriga, vai fazer agora, senão vai apanhar, vai morrer. Ninguém faz isso. Então o Pai nos dá autorização para tentar outros caminhos, nós sabemos disso. Então, o dever não é uma obrigação, o dever é uma escolha. Ah, mas perante Deus é uma obrigação. Nós inventamos que é. Mas Deus só disse que é um bom caminho. Disse que é o melhor caminho. Asfaltado e iluminado. Então, cumprir o dever é uma escolha, não é uma obrigação, porque o Pai não quer ninguém obrigado, ele não quer escravos, ele quer que a gente esteja lá por vontade própria, senão não vale. E é isso, e é cumprir o dever, que na verdade nada mais é do que estar em harmonia com as leis divinas,
que nos trará felicidade. É preciso uma compreensão sobre isso. É preciso uma reflexão sobre isso. E o outro assunto é que ninguém nos faz felizes, né? Esperar que alguém nos faça feliz é outra coisa ilógica que a gente colocou na nossa cabeça. Você acha que Deus ia permitir que a gente só fosse feliz quando alguém decidisse fazer uma coisa para nós? Você acha que Deus ia fazer esse crime com os seus filhos amados? Então, só se as outras pessoas me dessem tal coisa, fossem assim. Não, gente. O Pai nos deu tudo o que é necessário para que a gente seja feliz. E está lá no Evangelho, inclusive, a resposta de como ser feliz. Aí eu pergunto para todos vocês, e eu vou falar agora uma colocação de impacto, viu, Sônia? Que eu acho que não está no livro. Não que eu me lembre. O Evangelho fala alguma coisa do que as outras pessoas... O Evangelho nos ensina a sermos amados, que é o que a gente tanto quer. Ensina. Que conselho que dá, que o Pai, que Jesus nos dá para que a gente seja amado? No fundo, nenhum. Não tem nenhuma indicação lá. Olha, para você ser amado, você tem que ser legal. Não está escrito isso lá. Por quê? E aí eu vou falar uma coisa terrível. Porque ser amado não é importante. O importante é amar. É o que está escrito lá. E aí você diz assim, que os atos mais amorosos e delicados do outro representam o amor dele em nossa direção. Esse incrível movimento, porém, não é capaz de nos fazermos essencialmente felizes. Não. Essa é, seguramente, a mais importante lição de todas as relações afetivas. São os nossos movimentos, os nossos atos na direção do outro que nos tornam profunda e essencialmente felizes. Sim. Por quê? Porque quando eu mobilizar o amor divino, infinito, que já está dentro de mim, só não sei onde está, mas já está dentro de mim. Quando eu mobilizar na direção de mim e do outro, eu vou me realizar. Eu vou descobrir o que é o amor. Eu vou me aproximar do Pai, que só faz isso ao infinito. Porque o Pai se realiza por dar. O sol se realiza porque brilha. A flor se realiza porque desabrocha. A fonte se realiza porque provê água. Eles nada pedem. Por quê? Eles não precisam. Eles têm a eles mesmos. O amor que eles dão os alimenta. E é claro que eles recebem, como consequência, como reciprocidade, não para que eles sejam felizes, porque eles já são, mas para completar e ampliar essa felicidade, que eles já têm. Por que têm? Porque criaram em si mesmo. Então, por isso que o Evangelho não fala nada sobre ser amado. Porque isso é menos importante. Isso é importante, isso é menos importante, mas o sumamente importante é a gente amar. E amar não porque temos que amar, porque não somos obrigados a amar ninguém, porque senão seria amor, mas porque amar é o que nos realiza, é o que nos tornará o que a gente é. Isso é muito importante. Como construir esse mundo, Edgar? Como construir esse mundo? Dentro de nós, você quer dizer, né? É. Você tem 3 temas aqui. Você tem uma carta aos jovens de todas as idades.
você fala de ideal e você fala de buscar viver. Sim. E aí você faz as seguintes reflexões, encerrando o seu livro. Qual é a sua motivação para prosseguir enfrentando todos os desafios? Você está ouvindo o seu íntimo verdadeiro ou apenas os seus desejos? Está convencido de que o mundo irá melhorar quando você melhorar? Por que tem dificuldade para se admirar? E antes de você fazer aí as suas reflexões, eu gostaria só de falar, ele falou no começo, mas em cada tríade há um olhando para dentro, onde a gente é levado à reflexão. Por favor, Edgar. Eu não conheço outro caminho de construir esse mundo dentro da gente mesmo sem a gente começar a se relacionar com a gente mesmo. Eu penso, Sônia e todos, que existem 3 tipos de relacionamento. O relacionamento com o pai, o relacionamento com o outro e o relacionamento comigo. A gente só cuida do outro, desse relacionamento estragado, geralmente, que a gente faz, que é com o outro. E por que a gente se relaciona tão mal com o outro? Porque a gente não sabe se relacionar com a gente. Então, eu preciso me reconciliar comigo. Eu preciso me encontrar comigo. E aí eu proponho, me permita, o exercício do espelho. Terrivelmente difícil. Que é a gente se trancar no quarto e olhar no espelho. Só o rosto, o corpo não importa. Só o rosto. Bem de perto. A ponto de olharmos para os nossos olhos. 3 minutos por dia, se formos capazes. Em silêncio. Olhar nos olhos daquela outra pessoa que você não conhece. Que está lá. Desesperada para viver. Desesperada para ser percebida e começar a existir. 3 minutos. Se conseguirmos. Pode chorar. Não tem problema. Depois de um tempo, pergunta para aquela pessoa qualquer coisa. Dos seus grandes dramas. Dos seus grandes conflitos. Ele sabe a resposta. Ele sabe a resposta. Você só precisa aprender a ouvir. Esse exercício do espelho, ele é mágico. Porque é uma tentativa concreta, Sônia e todos que nos ouvem, da gente começar a se encontrar com a gente. É 3 minutos. E eu suponho que 100% da população humana tem 3 minutos para fazer esse exercício. Fundamental. Nesses 3 minutos, Sônia, a maioria de nós vai enxergar aquela dor que eu me referi no começo. Uma dor que mora em praticamente todos os corações, que é a dor de não se conhecer. De não ter vindo ao mundo ainda, por incrível que possa parecer. Esse é o caminho, no meu entendimento. Obrigada. Muito Obrigado obrigada. também. Foi emocionante no sentido das descobertas. Obrigada por nos permitir. Muito obrigada. Eu vou chamar o banner de amanhã do nosso estudo. Eu estou extremamente emocionada. E na hora que eu for fazer, então, vou pedir para você fazer as considerações finais e, na sequência, a prece de encerramento. E eu pulei essa tríade de propósito, que eu gostaria que você falasse sobre somente um simples esforço. Que você fala, você dedica uma tríade somente para a prece. E ela tem 3 títulos, que é a prece, criadores e responsáveis e o cuidado da espiritualidade. Então eu gostaria que você encerrasse essa noite mais que especial, de tantos aprendizados, de tantas reflexões. E que ela não seja só uma noite emocionante, né, Edgar? Que passe a emoção e não haja mudança, mas que ela seja uma noite emocionante pelas descobertas e pelo ampliar de consciência, né? Então, eu vou chamar aqui o banner de amanhã com pessoas
muito queridas, que são pessoas extremamente caras ao meu coração. Que legal. Nós temos aí a continuação, então, né, do nosso livro, Há 2.000 anos, que nos aproximou tanto do Emmanuel. Sim. A impressão que eu tenho é que eu nunca tinha lido o livro. E essas duas pessoas são minhas mestras, que é a Roseli e a Amélia. São pessoas que me dão suporte para a vida. Então, elas me são extremamente caras. Eu as amo, assim, de paixão. Elas estarão conosco na noite de amanhã para dar continuidade aos nossos estudos do livro Há 2.000 anos, que possamos ler o capítulo, que é lindo também. Né? Todos, né? Mas esse capítulo é fantástico. Querido Edgar, te convido para as considerações finais e para a prece. Foi uma noite, de fato, especial para mim também. Lembrar da dor que está nos nossos corações há tanto tempo me toca bastante. Porque está ao alcance da nossa mão a solução para ela. Não estamos diante de um tesouro escondido no fundo da terra. Estamos diante de um remédio, de uma solução, de um caminho disposto, apresentado a todos há tanto tempo. Mas ainda a gente está adormecido. Não foi à toa que Jesus disse que veio trazer vida. Apesar de ele falar para encarnados, à época, ele sabia que ainda não estávamos vivos de verdade. Sobrevivíamos, nascíamos, comíamos, nos reproduzíamos e morríamos. Até hoje. A maioria de nós. Evidentemente, eu estou sendo generalista. Viver, de fato, parece que é outra coisa. É essa vida dentro de nós, essa vida reconciliada com a gente, essa vida integrada com a consciência, com os nossos ideais, né? E a gente precisa despertar. A dor serve para isso, na verdade. Não a vejo como um castigo, sabe, Sônia? Ela é mais um chacoalhão para a gente ver se a gente entende alguma coisa do que está acontecendo. Só isso. Tenho certeza absoluta que quando a dor cumpre o seu papel, ela vai embora. Certeza. Certeza. Então, não tenho muito mais a dizer. Eu só gostaria que a gente não lesse tantos livros, não assistisse tantas palestras, não fugisse em tantos trabalhos sem estar presente em cada livro, em cada palestra, em cada trabalho. Não é a quantidade. Não é a quantidade. É o olhar para dentro, de fato. Viver esse encontro. Te agradeço muito por essa hora, que foi, na verdade, uma autorreflexão, um repassar sobre questões que eu considero absolutamente importantes e me faz muito bem, para que eu jamais esqueça, porque também preciso muito delas, viu? Obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos imensamente pela noite de hoje. Obrigado. Valeu uma vida. Valeu. Vamos à prece? Vamos à prece. Jesus. Inicialmente me veio a pergunta de como te agradecer por momentos assim, tão tocantes e profundos. Mas o Senhor antecipadamente me respondeu, dizendo que a única gratidão que aceita é a que nós fizermos ao nosso próximo. Será aquilo que fizermos conosco mesmo, no caminho que a gente viver. Por isso te agradeço, Mestre, pedindo a sua ajuda para que nos esforços de cada um de nós para olharmos fixamente
no objetivo que é a luz, que é a felicidade, que é a paz íntima, nós não nos distraiamos, nós não nos esqueçamos do que é verdadeiramente importante na vida e só nos focalizemos nisso. Obrigado pela luz, Mestre, que toca os nossos corações, hoje e em todas as horas. Obrigado por esse amor infinito, que está longe da nossa compreensão, mas que a gente já aprendeu, está aprendendo a perceber e a louvar. Obrigado, Mestre. Que assim seja. Pessoal que ficou com a gente durante todo esse tempo, a energia, o carinho de vocês, a participação, as reflexões fizeram desta noite muito especial. Obrigada a todos. O Edgar vai estar com a gente no dia 14, no encerramento do livro, né, Edgar? No encerramento do livro há 2000 anos, junto com o Tato, junto com o Gu. Então, nós nos vemos de novo em breve. Que alegria. Edgar, eu só posso te dizer obrigada. Que Jesus continue abençoando infinitamente sua vida, que você continue semeando o Evangelho e que você continue sendo essa pessoa fantástica. Não da admiração, como nós acabamos de dizer, mas de alguém que faz a diferença por onde passa. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Um beijo, fiquem com Deus, nos vemos amanhã no estudo do livro. Até mais. Muita luz a todos. Muita luz, obrigada. Você sabia que pode fazer toda a diferença cadastrando o Lar Escola Redenção como entidade na sua nota fiscal paulista? É verdade, e o melhor, você continuará a participar dos sorteios mensais normalmente. Veja só como é fácil cadastrar. Pelo computador, abra o navegador e acesse www.nfp.fazenda.sp.gov.br. Dentre as inúmeras opções disponíveis, clique em Acesso ao Sistema. Na tela seguinte, informe seu CPF, senha e clique em Não sou um robô. Em seguida, clique em Acessar e aguarde. Na tela do sistema da Nota Fiscal Paulista, procure pela opção Entidades no menu superior e clique na opção Doação de cupons com CPF automática. Vamos buscar pelo Lar Escola Redenção. Para isso, clique em Pesquisar. Informe os 14 dígitos do CNPJ 5040951/0001-26 e clique em Pesquisar. Clique no campo correspondente ao Lar Escola Redenção. Desça a página e clique em Voltar. Para concluir o processo, clique em Confirmar doação automática e logo em seguida você receberá uma mensagem de confirmação. Pronto! A partir de agora, em todas as compras que você informar seu CPF, lembre-se que estará fazendo a diferença para a vida de muitas crianças e adolescentes socialmente vulneráveis de Araraquara, através do Lar Escola Redenção. Muito obrigado!